Bom, alunos, agora a gente vai ver a questão do retificador trifásico de meia onda, tá? A gente vai ver o funcionamento dele. Eu vou falar só da parte de forma de onda do carga resistiva e as cargas indutivas e RLD. A gente vou mostrar já feito a simulação, tá? A simulação que eu fiz no MATLAB, tá? Então vamos começar. A ideia disso aqui é praticamente a mesma da ideia do retificador de meia onda, de trifásico de meia onda não controlado. Só que a gente substituiu o SR por, aliás, o diodo por SR, tá? Então aqui a gente tem as formas de onda, tá? Eu coloquei todas aqui porque a gente vai trabalhar com, eu vou trabalhar em cima com a forma de onda na carga, embaixo com a forma de onda no SR, tá? Então aqui embaixo eu vou ter uma tabela que eu vou mostrar as situações, tá? Então a gente vai trabalhar com o que a gente aprendeu mais ou menos, mas a gente vai ter uma situação nova aqui. Que situação nova? O fato de ter a possibilidade de nenhum dos SRs estar ligado, certo? E aí vai ocasionar uma diferença aqui, tá? Bom, primeiramente eu vou trabalhar com duas situações, tá? A primeira situação é condução contínua. O que é isso? Quer dizer que a corrente ela não zera praticamente, ela não chega a ficar um patamar zero, ela pode até encostar no zero, mas não chega a ficar no patamar zero. Esse é o mais fácil, tá? Depois tem a outra situação que é condução descontínua, tá? Primeiro a gente vai trabalhar com condução contínua. O que acontece quando o ângulo de disparo é pequeno, tá? No caso resistivo, né? É pequeno. Então, vamos supor que eu tenho um ângulo de disparo aqui, ó. Eu vou colocar aqui o ângulo de disparo. Obviamente, eu vou ter um no A, certo? Mais ou menos a mesma coisa aqui, ó. Ele vai começar logo antes, certo? Vou ter um no B. Agora eu vou desenhar só os pulsos, tá? E vou ter um no C, tá? Opa, aqui tá errado. Vou trazer mais fácil. Aqui, ó, no C. Tá? Isso vai acontecer o seguinte. Vamos o estágio, tá? O estágio eu vou começar daqui, ó, o AN, o A0, então eu vou dar o pulso aqui e vai ter essa situação, tá? A situação daqui, aqui, ó, eu vou começar um pouquinho atrasado nesse caso, porque lá a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Então eu vou começar daqui, ó, bem daqui, que é onde dá o pulso, tá? Nesse ponto, tá? Que é a primeira situação, ela vai acontecer daqui até eu dar o outro pulso, certo? Até aqui, que é onde eu dou o outro pulso, tá? Então aqui seria a primeira situação, que acontece quando a corrente passa, vou colocar uma outra cor aqui, a corrente passa pelo SR1 e ele faz isso, tá? Oferece esse caminho. Nesse ponto, certo? A tensão é VN, é AN, né? Até quando? Até eu disparar de novo, que vai ser aqui, tá? É isso que vai acontecer. Chegou aqui, tá? Ele dispara o B. Ele disparou o B, ele faz isso, tá? E essa aqui é a segunda situação, tá? Tá aqui. Então a primeira situação, voltando na primeira situação, ele está nesse ponto aqui. Você vai ter o que? A tensão em V1. A tensão em V1 obviamente é zero. Por quê? Porque está conduzindo. E a tensão no SR2, tá? Vai ser quando eu conduzo, esse A
para aqui. Então aqui o A vai estar aqui nesse ponto, tá? AN. Então aqui qual a tensão no VSR2? É BA. E qual a tensão no SR3? É CA. Então nesse intervalo 1 aqui, eu vou desenhar aqui embaixo a tensão, certo? Vou desenhar de vermelho, certo? O V1, de azul o V2, certo? E de amarelo o V3, tá? Então vamos lá. Nesse intervalo, certo? V1 é 0. Beleza? V1 é 0, tá? Nesse intervalo, V2 é VBA. Então vamos pegar aqui onde está o VBA. O BA está aqui, ó. BA está seguindo, ele está aqui, certo? Eu não vou apagar aqui, mas ele está aqui, ó. VBA está aqui. Você tem que seguir ele até o começo, que é aqui. Então ele vem daqui até aqui, ó. Certo? Não preocupa com antes. Vamos fazer aqui, daqui até aqui, tá? E o V3 vai ser VCA. VCA tá aqui. Então ele vai começar daqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou fazer só o V1. Vamos seguir o V1, porque os outros vai ser deslocado, tá? Vai ser uma forma de onda deslocada. Então é mais fácil seguir só o V1, certo? Então aí depois eu desenho os outros. Então ó, V1 está aqui e está aqui, tá? A forma de onda de corrente e zero é a mesma da tensão. Opa. É a mesma da tensão, tá? Eu vou fazer isso aqui porque fica mais fácil, só vou seguir o V1. Então agora, ó, do 0 a 1 eu tenho que forma de onda 0, tá? Agora de 1 a 2, até onde vai o 2, tá? Situação 2, tá? Ele vai até aqui, ó. Nessa situação, o que acontece? A onda B conduz. Então aí nesse caso, aqui não está mais o A. Aqui está o B. Estando o B aqui, a tensão no SR1 vai ser AB. Então aqui vai ser VAB. Certo? Então agora, ó, nesse intervalo vai ser VAB. AB está aqui, ó. Então, ó, vou seguir ela. Então nesse intervalo aqui, ó, aqui, VAB, tá VAB, tá aqui. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. E ele vai vir daqui até aqui, certo? Essa situação. Vamos completar a tabela aqui. O VB é 0 e o VC vai ser CB, tá? E vamos a outra situação, que vai ser quando eu ligar esse outro pulso aqui em azul. Então vai ser até o outro pulso, que é aqui. Então aqui é a situação 3. Nessa situação 3, quem está conduzindo é o C. Então o C aparece aqui. Obviamente a tensão no SR1 vai ser AC. Então na situação 3, VAC. A tensão no SR2 é BC. E a tensão no SR3 é 0. Certo? Vamos desenhar a tensão no V1, vai ser, na situação 3, AC. AC está aqui, ele vai vir e vai fazer isso. E ele vai vir até aqui. Aqui ele vai, como começa no verde, ele vai zerar aqui até o próximo.
E daqui ele vai subir até aqui, continua nesse ponto, ele sobe, faz isso aqui, e aí ele pega aqui, ó. Então a forma de onda é essa aqui, ó. Essa é a forma de onda no SR1, tá? Conserva a característica que só deixa eu terminar aqui a forma de onda aqui do acionamento. Ele tá fazendo a lógica aqui dele. E aqui vem até aqui, ó. Certo? A forma de onda da corrente é igual da tensão. Então V0 é igual, aproximadamente igual a zero. Tem sim, a forma de onda é igual. Em forma de onda, tá? Vou colocar aqui, forma de onda. A forma é aproximadamente igual. Não quer dizer que o numericamente é igual, tá? Bom, o que nós temos aqui então? Se eu quiser desenhar o V2, tá? O V2 é o seguinte. O V2 ele vai conduzir daqui a aqui. Aí o que acontece? Aí ele vai vir reto aqui. Chegou aqui, ele faz isso aqui. Aí ele sobe, faz isso. Desce, zera, tá? Então ele vai continuar fazendo essa jogada aqui, certo? Então aqui ele vai vir para cá, ó. Aí ele vem para cá, nesse ponto ele desce, continua aqui, nesse ponto ele vem para cá, certo? Faz isso. E por último, o amarelo é o seguinte: quando ele vai conduzir? Quando o C estiver tá certo? Eu acho que eu inverti a cor, tá? Eu inverti a cor. Esse aqui é o C, tá? Então vamos em vez de fazer isso, é mais fácil eu fazer esse aqui. Esse aqui é o V2 e o V3 é esse aqui, tá? Aí o V2, agora eu vou desenhar o V2. O V2 ele tá no B, tá? Então aqui, ó, tá no B. Chegou aqui, aliás, antes disso ele faz isso aqui, ó. Aí ele desce, pega o próximo, tá? E aqui ele vai fazer o seguinte: depois desse aqui ele vai subir até aqui, aí ele pega esse carona aqui até aqui, depois ele sobe aqui de novo, aí ele vem daqui até aqui, desce, e aqui é zero de novo, certo? E aí depois o zero ele vai vir até aqui, aí depois o zero ele vai descer, segue, e aí ele continua, tá? Então é mais ou menos essa a ideia de como é que ele funciona aqui. Então tem as três tensões, as correntes estão aqui, beleza, tá? Agora vamos fazer a condução descontínua. Condução descontínua, tá? Vai mudar, opa, não posso apagar tudo. Vai mudar um pouquinho aqui. Condução descontínua, tá? Condução descontínua, ele vai ter um caso específico, tá? Que vai ter mais estágios, tá? Condução descontínua. Como funciona? Bom, eu vou colocar em preto agora os pulsos, certo? E os pulsos eles vão ser um pouquinho mais para lá, tá? Ou seja, um pouquinho mais para lá. Então eu vou dar os pulsos, são pulsos em cada fase, tá? Mas eu vou colocar como se fosse uma cor só,
Para não atrapalhar aqui o desenho. Então vamos lá. O que vai acontecer quando der esses pulsos aqui, tá? Eu vou ter algumas situações, tá? Vamos começar daqui. Situação 1. O que vai acontecer? Na carga, certo? Ele vai ligar aqui, então ele vai ligar no ponto máximo e ele vai seguir até aqui. Percebe que o pulso é dado depois, tá? Então daqui até aqui, certo? Vou colocar em vermelho isso. Na situação 1, eu estou conduzindo o SR1, certo? Ao conduzir o SR1, o A está aqui, então o que eu tenho? Tensão em 1, 0. Tensão em 2, VBA. Tensão em 3, VCA. Beleza. Eu tenho um intervalinho aqui em que a tensão é 0. Tá? Então, nesse ponto aqui, só para a gente continuar a lógica, daqui até aqui, a tensão no V1, tá? É 0. Aqui é o V0, eu estou dizendo aqui o V1. Aí a segunda situação, ele acontece, certo? Então é aqui a primeira. A segunda situação acontece aqui, ó, nesse intervalinho. Nesse intervalinho, ninguém está conduzindo. Ninguém vai estar conduzindo até eu trabalhar com a tensão. Então, ou seja, eu dar o disparo na segunda tensão. Então, nessa segunda situação, se ninguém está conduzindo, certo? A corrente aqui é 0. Ou seja, a queda de tensão V0 é 0. Ou seja, o N está aqui. Se não tem queda de tensão, o N está aqui. Ou seja, a tensão da SR1 é VAN. O 2 é VBN e o 3 é VCN. E aí o que acontece? A tensão vira o VAN. Então ela faz isso. Tá? Aí você tem a presença do VAN. Tá? Aqui, tá? Aí você tem a situação 3. Qual que é a situação 3? Vai daqui até aqui. A situação 3, quem conduz é o B. Então aqui não é N, aqui está o B. Então a tensão no primeiro é VAB. O segundo é 0 e no terceiro é VCB. Então se eu desenhar aqui, nesse intervalo aqui, eu vou ter que ter o VAB, que está aqui, ó. Então ele vai vir aqui, ó. E eu vou fazer essa tensão até aqui. Não, até aqui. Até aqui, tá? Chegou aqui, tá? Parou. Então eu tô colocando essa tensão no SR, tá? Aí o que acontece? Você tem a terceira situação, que é quando a quarta situação, que é quando ninguém está conduzindo, porque o disparo vai acontecer depois. Então aqui, ó, nessa situação, ninguém está conduzindo. Então a tensão nesse ponto é VAN, VBN e VCN. De forma geral, se ninguém está conduzindo, o N aparece aqui, tá? Então o que acontece? Onde está o VAN? Tá aqui, ó. Ele vem para cá e faz isso, certo? E aí o que acontece? Depois você tem a quinta situação, que é quando o C está conduzindo, que ele conduz por aqui, certo? Então daqui a aqui é a quinta situação. Então aqui você tem a quinta situação, que é o C está conduzindo, e aí você tem a tensão em A. Aí quando o C está conduzindo, o C aparece aqui, é VAC, VBC e 0.
tá? Então, nessa situação é o VAC. VAC está aqui, ó. Então ele vai fazer isso aqui. E aí depois disso aqui, ainda tem uma situaçãozinha, que é a situação 6. Quando ninguém conduz de novo. Aí repete. A 6, ela repete aqui, ó. VAN, VBN, VCN. Tá apertado aqui. Deixa eu dar uma... Ó. 6. VAN, VBN, VCN. Ou seja, aqui vai para o VAN de novo. E aí, VAN liga, ele zera. E aí ele vai repetir. Vai daqui até aqui. Aí começa a pegar aqui, ó. Aí daqui ele sobe. Pega aqui. Até um antes. Aí daqui ele desce. Pega o VAN. Certo? E aí depois pegar o VAN, ele sobe de novo. Pega esse aqui e vai para lá. Tá? Aí aqui ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? É mais ou menos isso a forma de onda. Eu não vou desenhar a forma de onda do 2 e do 3 porque é só essa forma de onda deslocada, tá? E aqui a forma de onda aqui da situação aqui vai ser isso aqui, ó. Parece um tubarãozinho. Certo? Beleza? Então é isso. Para a gente completar, eu vou mostrar para vocês as cargas, tá? Trifásicas nesse tipo de controlador, para carga R, carga RL e carga RLD, tá? O primeiro gráfico é tensão de saída, e as tensões ABC, tensão de saída e valor médio. O valor médio está esse magenta aqui, ó, tá? Aqui. E aqui são as correntes, tá? Tá separado em a corrente A, B, C. A corrente de saída é o I0 que está pontilhado e o valor médio está aqui. Se eu começar a mudar, aqui está 15 graus de defasamento. Se eu começar a mudar para 30, ele vai aumentando. Então, ó, primeira coisa, ó o valor médio, tanto de corrente quanto de tensão, diminuiu, tá? É só olhar a linha em cima, a linha magenta, e embaixo a linha azul, certo? Outra coisa, até aqui é condução contínua, a partir daqui condução descontínua, tá? E aí o valor de tensão vai descendo, tá? Aqui, ó, você vai ter a mesma situação também, o gráfico de cima é o mesmo, o de baixo que muda, tá? Tensão, de baixo mostra a tensão dos SCRs, tá? 1, 2, 3, ou ABC, tá? E aqui você pode ver que é mais ou menos o que a gente estava vendo. E chegou na condição descontínua, ele faz isso. Certo? Ele faz isso aqui. Ó. Certo? É isso que ele faz. Com carga RL, como é que funciona? Tá? Ó, a corrente ela dá uma alisadinha. Aí a condução descontínua acontece um pouco para lá. Ó, aqui. Mas depois ela acontece. E vai chegar num ponto que fica só essa gravatinha aqui, esse negocinho embaixo aqui, tá? Bom, essa partezinha aqui, tá? Então, o valor importante dizer que o valor médio vai mudando, ó, o valor médio vai mudando. E aí a tensão fica dessa maneira aqui, ó. Tá vendo que ó, ele vai para o negativo um pouquinho, então ele diminui um pouquinho, mas quando ele atrasa um pouquinho a condição descontínua. Mas chega um ponto que fica condição descontínua, aí ele começa a pegar o VAN, VBN, VCN na tensão do SR, tá? E fica assim. Carga RLD, tá? O que seria carga RLD? Vamos voltar lá. Eu fiz a carga RL, tá? Dá isso aqui. Carga RL, tá? Mais ou menos dessa forma. Esse aqui está um exemplo, aqui está um exemplo de condução contínua, tá? Aí depois eu dei o exemplo de condução descontínua. E aqui a questão das cargas resistivas e indutivas, tá?
A carga indutiva ela pode ter, dependendo do valor dela, pode ter grandezas negativas, ou seja, operação como inversor, não é como inversor, operação de inversão, como inversor não é a nomenclatura certa, mas o Armed colocou assim, tá? Nota que para a carga resistiva vai de 0 a 150, isso por causa do começo aqui, ó, em 30 graus, que você perde, você começa de 30 para frente, então 180 menos 30 vai dar 150. Na carga indutiva não, você pode considerar acionar mais para lá, então ó, de 30 a 180 dá 150. No caso de carga indutiva ele pode ir além, então de 30 a 210 está tranquilo, então pode ser maior, tá? Então você usa o espectro de 180 graus e aí você consegue a carga indutiva, tá? E o que significa isso aqui? Essa parte daqui para cá significa que essa área aqui seria maior que a área anterior, ou seja, essa área aqui maior que a área aqui. Quando uma área for maior que a outra, tá? O que acontece? O valor médio vai dar negativo. Tá? E o valor médio negativo é como se tivesse tensão negativa aqui e corrente positiva. Isso é característica de você meio que regenerando. Tá? Porque o que acontece? Quer dizer que, vamos supor que seja essa fase que está assim. Essa fase está com mais menos. E a corrente está entrando aqui. Se está entrando aqui, eu estou como se fosse gerando. Estou devolvendo energia para a rede. Tá? É essa a lógica. Então vamos lá. A gente viu esse e o RLD. O RLD está aqui. O RLD, pessoal, eu coloquei aqui, mas não sei se eu vou chegar a mostrar para vocês o cálculo, porque não precisa. A questão de VD, a única coisa diferente é o VD, que na verdade o VD nada mais é que menos V0. Então acho que eu não preciso desenhar a tabela. A tabela aqui, essa coisa aqui, ó, é praticamente igual à tabela de resistir, com carga resistiva. O que vai mudar o VD, diferente, que eu falei que é menos V0, então se aqui está o V0, o VD estaria aqui, ó. O contrário dele. Esse aqui seria o VD. Tá? E o RLD, na realidade, tá? É assim, ó, ele vai continuar na tensão, aqui olhando para a tensão. Quando está a condução contínua, o ID é 0. O ID não tá trabalhando, tá? Aí eu vou aumentar. Na hora que chega a condução descontínua, aí o ID começa a trabalhar. Ele vem até aqui, aí na hora que corta, nesse intervalo aqui, o ID trabalha, ele que conduz, tá? Então, o que acontece? Tá positivo. Enquanto tá positivo, a corrente vem para cá, por aqui, certo? Na hora que transforma em negativo, certo? E eu não dei um outro sinal de gate, tá? Ou seja, eu inverti a tensão e não dei sinal de gate nos outros. O que vai acontecer? A corrente tende a continuar, mas ela não vai forçar a corrente pelo SR, não, ela vai forçar pelo diodo, então ela vai fazer isso aqui. É o diodo de roda livre. O que vai acontecer? O diodo vai conduzir, certo? E aí, a tensão, a corrente IA, por exemplo, ela vai ser isso aqui, ó. Só IA vai ser aqui, tá? E o pontilhado é o I0, que ela vai ficar esse valor aqui, certo? E nota o I0, tá? O I médio e o V médio, eles vão diminuindo, tá? Então, essa é a lógica aqui do RLD. Aqui você tem o mesmo desenho, só que com as tensões nos SRs, tá? Condução contínua, tá tranquilo, tá? Nota que o VD é o inverso do V0, tá? A mesma forma de onda. Na hora que chega no
descontínuo, a forma de onda fica igual, no SR fica igual à resistiva, que ela vai passando para o VAN, VBN, VCN, tá? E aí, tranquilo, tá? Beleza, é isso, tá? Então, eu passei para vocês algumas características do retificador trifásico de meia onda, tá? Espero que o pessoal tenha entendido. Qualquer dúvida, entre em contato lá pelo fórum, tá bom? E na aula online eu vou também tirar dúvida, tá certo? Beleza.